Porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante a live semanal desta quinta-feira que não vai responder à carta enviada ao Palácio do Planalto pelos líderes da CPI da Covid-19. Vini, o que os senadores cobram do presidente da República? Pois é, o senador, a cúpula de ferro da CPI, né, que é o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolph Rodrigues e também o relator Renan Calheiros, que estão pedindo aí explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre o depoimento dos irmãos Miranda à comissão. Eles que afirmaram ter relatado ao presidente sobre aquelas supostas irregularidades no caso da compra da vacina Covaxin. E segundo Luiz Miranda, o Bolsonaro teria dito a ele naquela ocasião que essas irregularidades teriam a ver com o líder do governo, o Ricardo Barros, né, o líder do governo na Câmara. Vamos ver o que o Omar Aziz primeiro, Paulo, disse ontem na CPI da Covid, cobrando o presidente dessas explicações. Pode soltar. Por favor, presidente, diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo, que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo. Bom, aí o presidente resolveu responder então, né, o Omar Aziz, na live semanal. Qual será que foi a resposta do Bolsonaro? Solta aí. Eu agora sou corrupto sem ter gasto um centavo com vacina. Zero. Inclusive, né, eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí do Renan Calheiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né, e não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, em hipótese alguma. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de São 7 pessoas, agora passaram para 6, que não estão preocupadas com a verdade. O que essa CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? Renan Calheiros, deita aí para tu esperar a minha resposta aí sobre suas perguntas feitas para mim hoje. Deita você, o Randolph e o Omar. Um trio aí, dorme aí, fica esperando uma resposta. Eu não vou responder para gente sem qualificação com você. Aí você vê, né, Paulo, que o ministro... Era maravilhoso se fosse uma série de comédia, né? Vocês repararam o menino atrás? O que ele tava fazendo ali na segurar live? o riso. Sabe o que ele tava fazendo ali? Ele tá ali pra passar... O Bolsonaro gosta do pessoal Black Power, né? Porque outro dia ele falou que era pra matar barata, pra tomar cloroquina, não, mas aí pra matar barata do cabelo. Paulinha, então aí você ele deixa põe uma pessoa atrás sem fazer nada? Ele costuma. Ele faz isso, não é a primeira vez, pra gente. ilustrar o não preconceito do presidente. É isso que ele faz, E o melhor também é a intérprete de Libras tendo que traduzir essas coisas que o Bolsonaro fala, né? Eu ia falar isso. Eu acho que nunca uma intérprete de Libras teve tanta dificuldade como tem tido essas normalmente. E a pessoa atrás é parte do cenário, a sensação que eu surreal, tive. gente. Cenário do não preconceito do Bolsonaro. Faz tempo que o Zorra Total Paulo. podia voltar, talvez, assim, na Bom, nova formação. Eu acho que são... Vamos tentar organizar aqui o negócio. O Adris, como é que a mulher fez? Mostra pra câmera. Você já sabe, né, como é que faz agora? Se vocês querem saber como é que se fala caguei... Meu Deus do céu. Ai, vai ser difícil esse programa hoje. Olha só, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro eu queria ouvir a tua opinião um pouco sobre essa questão da CPI toda. Como é que você está avaliando o trabalho da CPI? Como é que você avalia esse caso no Ministério da Saúde em relação à corrupção da compra da vacina AstraZeneca, Covaxin, enfim, faz um resumo pra gente. Olha, eu diria, Paulo, essa questão de vacina, você sabe que o Brasil começou a vacinar em janeiro, né, desse ano. Foi. Eu acho que seria muito difícil, eu vi depoimento daquele cara da Pfizer, né? Você sabe, essas empresas, os grandes laboratórios, todos também, a gente tem que ouvir com o pé atrás, né? O que o cara fala, ele está lá se defendendo também. Mas difícil que o Brasil começasse a se vacinar antes que os Estados Unidos ou que a Inglaterra. Muito difícil, não consigo ver isso. Até porque os fabricantes são ingleses,
alemães e americanos. E os Estados Unidos gastou 700 milhões de dólares antes, num contrato de take-or-pay, ou seja, que ele paga usando ou não usando. Agora, a CPI com relação à investigação é sempre bom, porque a gente sabe, quem conhece Brasília, quem conhece o governo, o presidente da República não consegue controlar tudo o que está se passando dentro dos ministérios. O papel do Congresso é justamente fiscalizar. Esse é o papel do Legislativo, das câmaras municipais, das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Agora, é investigar e não fazer um circo, porque aquilo virou um circo dos horrores. A sensação que eu tenho é o seguinte, você vai lá ou você responde o que os caras querem ouvir. Aliás, ontem achei interessante... Nós temos um Renan aqui na bancada, né? Mentira. Claro, está sentado do seu lado. Eu acho, a gente está vendo, por exemplo, um negócio que me deixa muito estranho, esse negócio do consórcio de vacinas que o Brasil não aceitou, mas que o Brasil teria 50% de todas as vacinas que nós necessitaríamos e o Brasil não pegou. Duvido que o consórcio mundial nos daria 100 milhões de vacinas. Agora, pode ser que pegamos pouco demais também. Por isso é importante investigar. Acho importante investigar. Mas não esses discursos que nós estamos vendo, né? Todo mundo quer posar lá de estadista, né? E com currículos que a gente conhece ao longo do tempo. O Renan atrapalha a CPI? Não, acho que todos estão atrapalhando, porque todos estão fazendo show. O cara não está pensando na população, está pensando na próxima eleição. Isso, para mim, está na cara, usando a televisão para fazer a campanha. Então, isso é muito ruim, porque é ruim para o país. Você cria, inclusive, para quem está assistindo, ou para a população, ou para quem não. Por exemplo, eu não sou especialista, não sou médico, não sou nada. Cada vez que eu vejo aquilo, eu entendo menos ainda do que está acontecendo. Então, eu sempre falo, né? Sabe a diferença entre o vírus e o protozoário? Não dá para saber. E duvido que naquela CPI alguém saiba, né? Mas levam a pergunta. Então é aquela coisa da pegadinha. Então, isso que me pareceu. E ficou tratar... tem uma figura que se usa muito no meio corporativo americano, que é do tough guy, que é o cara que é o durão. O cara firme. Todo mundo lá quer ser tough guy. Você olha os discursos, todo mundo. Se eles se empenhassem desta forma no trabalho legislativo, na fiscalização de todos os governos e todos os dias do ano, seria uma maravilha para o Brasil. Mas a sensação que eu tenho é que está se fazendo mais campanha do que investigação. Infelizmente, a radicalização que houve pelos pró-governos aconteceu pelos contra-governo também. Então o Brasil está muito radicalizado e, infelizmente, o bom senso saiu da moda e está faltando bom senso, está faltando equilíbrio. Perfeito. Adriles Jorge, o que você achou aí dessa fala do presidente da República em relação à CPI, que nós não repetiremos? Eu sou a favor do palavrão bem colocado em um contexto. A gente sempre falaram do Olavo de Carvalho, né? Vai tomar não sei o quê. Quando você tem uma indignação de um tipo de campanha subreptícia que o chama, por exemplo, de genocida, assassino, ladrão, canalha, cafajeste. Ontem a gente via uma dobradinha entre o Randolph e o Omar, que eles falam assim, eu nunca chamei o senhor de ladrão, presidente. Como é que é, presidente? Eu nunca chamei o senhor de genocida, presidente. Como é que é, presidente? Eu nunca falei. Você não precisa fazer a voz. Como é que é, presidente? Tem que engrossar a voz para fazer o Omar. Eu não tô entendendo. Ele tá imitando o Randolph? É igual. Eu achei que ele estivesse falando normal. A minha voz é do Randolph, eu não falo assim. Fala. Então, eventualmente, o que se transformou essa CPI, que tenta cooptar, constranger, humilhar, às vezes até prender testemunhas para estabelecer um tipo de narrativa que já é concreta, a gente já tem um relatório final pronto e esse relatório vai incriminar e demonizar e tentar estabelecer um pedido de impeachment do presidente, é exatamente um atropelo da verdade, atropelo das pessoas, constrangimento de pessoas por ter comprado remédios, por ter comprado vacinas de maneira assodada ou não, por fazer um tipo de acusação a um tipo de corrupção sem dinheiro, por fazer um tipo de ilação a uma fala do presidente, que ele pode até ter mentido em relação para dispensar um picareta, como é o caso do Miranda. Isso é coisa de outra pessoa, isso é coisa de outra coisa. Ou seja, tudo isso são ilações e narrativas para demonizar o presidente. E o palavrão que o presidente fala é uma catarse expiatória. Quando o Omar Aziz chega e fala ele tem que dar explicações, não a CPI, mas o Brasil, é exatamente isso que o presidente tem que fazer. As explicações
As explicações que ele tem que dar são ao Brasil, ao país, aos cidadãos que votaram no presidente e os que não votaram também, que são liderados por ele. Não a uma CPI que é em si mesma um desvio de finalidade da sua função, que é comandada por pessoas com eivadas de denúncias de corrupção e até de pedofilia, de pessoas que deturpam e tentam manipular e constranger as pessoas, os fatos e a verdade em nome de um tipo de campanha política antecipada. Essa CPI não é o Brasil. Então o presidente tem toda a razão, toda a motivação de cagar para essa CPI, porque é uma CPI feita de fezes. Muito bem! Eita! Posso fazer um Fica à vontade, André. Iris, você falou que é o quê? Você tucanou a grosseria. Eu não! Você falou alguma coisa que o palavrão era... E aí você usou uma expressão... Não, o palavrão é o era uma momento de catarse o quê? expiatória. Catarse expiatória. Isso é tucanar a grosseria. Me desculpe. Mas a grosseria é uma catarse expiatória. Você falou que palavrão e bem colocado, tudo bem. Mas em rede nacional, o presidente da República... Não, pode. não é assim Não não. pode. Em rede nacional, o presidente... Matarazzo nessa. Vamos polemizar aqui. Em rede nacional, o presidente é chamado de assassino, Não, de mas genocida, mas de tá errado canalha, de também. gol. Aí ele fala caguei. Não, ele, mas tá ele errado exatamente- é uma também. indignação. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. Não, mas acho que justifica. É uma coisa de saco Sei lá, cheio. usa o não tô nem aí, faz qualquer pode, coisa. pode. Na hashtag. É uma catarse Mas é um expiatória. impacto. Você sabe que eu acho que o presidente fazendo isso, ele só levanta toda essa oposição a ele o tempo todo. ele Ele foi dá eleito tiro no assim, pé, André. não, mas então, Ele foi eleito assim. mas vem perdendo eleitorado ao Mas não passar por do isso, tempo. não Porque as exatamente pessoas, por isso. as Pode ser pessoas também. têm Não, outra pode ser também, expectativa Adriles. com relação ao A presidente da expectativa República. é que ele não roube, que ele seja competente, que ele Então, seja ilibado. é isso, A mas- questão é essa. Ele vem perdendo eleitorado por uma campanha difamatória profunda por algum tipo de gesto. Porque ele não está mostrando o outro lado. Ele não está mostrando o que está fazendo. Adriles. Não sei. Eu acho o seguinte, vou passar para nossa Bruna, mas eu acho o seguinte, eleição majoritária tem que ter 50 mais 1. Sim. Então, o Bolsonaro não pode só ficar olhando para os dele. Os dele tá lá, 20%, Por que ele tá 25%. deixando de olhar para os que não são dele? Porque quando ele tem gestos, por muitas vezes, mais agressivos assim, por muitas vezes ele afasta as sim. pessoas que não acham isso certo. O meu ponto Ele, é muito ele, simples. ele tem que agregar, porque se ele meu quer ganhar a ponto- eleição, ele Que que precisa de a Bruna 50 mais acha 1. Meu ponto é muito disso? Não é simples. só, peraí, não é só bolsominions, bolsonaristas que ele Mas tem não que é ter, isso que entendeu? eu Ele acho. precisa ter uma sociedade É um como gesto todo, de se ele quiser ganhar a indignação por eleição. uma pessoa que, por um agente, está chamando ele de genocida e corrupto. Muito o tempo bem. inteiro. Bruna Torlai, eu quero saber o seguinte, você concorda com o André ou com o Adriles? Olha, eu acho que é Vai muito tucanar. legal essa discussão. Ambos têm razão em pontos Ave diferentes, Maria. tá? O Adriles está exagerando um pouco ali no pano e o André, ele tem razão. Agora, eu vou explicar por que eu acho que cada um deles tem uma porção de razão. Em primeiro lugar, que um dos elementos fundamentais da identidade do povo brasileiro é o humor e o escracho. Isso aí. E é nesse sentido que o povo brasileiro se identifica com o Bolsonaro e gosta, ou se não gosta, acha engraçado e ri escondido. Porque o presidente, num pronunciamento nacional, falar um negócio desse, você morre de rir, como a gente morreu de rir aqui. E o brasileiro gosta de rir, né? Então, assim, a gente percebe na mídia, tal, gente como Marco Aurélio de Mello, o cara da liturgia, a gente percebe que é um pouco forçado, embora a liturgia seja um elemento fundamental da política, porque a política é feita de símbolos e é tolo você dizer que não precisa de liturgia, o povo brasileiro tem como elemento fundamental o humor. E o Bolsonaro, ele erra, e nesse sentido o André tem razão, ele erra na medida de manter viva a identidade do povo brasileiro, se mantendo bem-humorado, e ele é um cara bem-humorado, mas escolher o momento certo, né? Então, assim, esse é o ponto. Então, o Adriles tem uma ponta de razão, porque, de fato, o Bolsonaro expressou o que muitas pessoas no Brasil expressam. Pô, pelo amor de Deus, os caras estão se lixando pra gente, vamos se lixar pra eles. Né? Mas, por outro lado, o desprezo total da liturgia em nome unicamente do humor é algo que pega mal, porque as instituições, ainda que o Brasil seja um país de gente bem-humorada que gosta de rir de tudo, as instituições obrigatoriamente têm de dar o exemplo, né? E se você, em algum momento, sobretudo quando você fala de morte, de pandemia e tal, se você não dá esse exemplo, você acaba se rebaixando
aos senadores, né, que por meio do circo da CPI acabam desprezando o povo. Então, ambos têm uma porção de razão, tá? Agora, vocês me chamam de mulher Aristóteles, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Oba! Naquela ponta que hoje a gente vai falar de Gracian, tá? Eu trouxe uma surpresinha. Manda pro Bolsonaro. Da prudência. Não tem muito a ver com o Bolsonaro, é por isso mesmo que eu trouxe aqui uma citação dele mais pra diante. Muito bem, agora Bruninha. o Adriles falou dessa dobradinha aí do Omar com o Randolph e eu fui buscar o vídeo. É Adriles. horrível. Nós temos aí, produção, para soltar? Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Não, ele disse... De que mesmo, presidente? Hã? Chamou de genocida. Não, eu nunca o chamei de genocida. Sim. Eu nunca o chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei Rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, presidente? E o senhor vai para o cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional. Responde um agente assim. Mais um quadro do seu Zorra Total, Adriles. Você tá achando tudo tão engraçado? Começa com o do Bolsonaro, bota esse na sequência, é o grande circo que é o Brasil. Pois é, mas o Bolsonaro tá respondendo. Ele tá respondendo ao tipo de circo que fizeram pra armar contra ele. A plateia não tá aplaudindo. Quem vai gostar disso, gente? Nós vamos falar disso.